Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o momento de nós compartilharmos também da Palavra de Deus. E o estudo das Escrituras, na realidade, é uma partilha, um compartilhar das Escrituras. E eu gostaria que todos, nós abríssemos também. Se você hoje não abriu sua Bíblia, então essa é uma grande oportunidade de você abri-la, para a gente poder ler o texto das Escrituras, do qual a gente vai tirar algumas reflexões. Então, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7. O nosso tema de hoje é convivendo com o inusitado. E o que é uma coisa inusitada? O que é o inusitado? O inusitado é algo fora do comum, ou não usual, ou ainda algo inesperado. Então, convivendo com aquilo que é fora do comum, convivendo com algo não usual, convivendo com algo inesperado. Então, o texto que nós vamos ler é em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 7. Vamos acompanhar a leitura, e se você não abriu a sua Bíblia hoje, então essa é uma oportunidade. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então nós estamos aqui diante de uma narrativa muito conhecida, e a gente, em primeiro lugar, gostaria de falar de uma narrativa conhecida de muitos de nós como cristãos, como crentes, já principalmente da igreja local, e queremos dizer que o cânon, o livro que nós usamos, os livros que nós usamos das Escrituras para nossas reflexões, é a Bíblia toda. Não são apenas alguns livros para nós canônicos. Todos são canônicos das Escrituras, e eles falam ao nosso coração como palavra de Deus para ministrar e nos edificar. Então, nesse momento, de acordo com esse texto, eu tirei, dentro dessa narrativa, esse tema para a gente poder compartilhar, convivendo com o inusitado, convivendo com o que é fora do comum, convivendo com o inesperado, convivendo com o não usual. E quando a gente pensa nessa convivência com o inusitado, a gente sabe que é muito confortável, é muito bom quando a gente se programa, para alcançar determinados objetivos, e a gente alcança. Por exemplo, quando a gente programa uma viagem e a gente faz, quando a gente programa a festa de aniversário do nosso filho,
né, o nosso próprio aniversário. A gente faz aquela programação e a gente consegue, né? De repente também, quando a gente quer conquistar algo, né, a gente planeja o programa para conquistar um carro, uma casa, uma bicicleta, uma roupa. A gente faz aquela programação e de repente a gente estabelece, né, as metas, né, e no final a gente consegue, a gente fica contente, feliz, porque planejando, tendo aquele objetivo, a gente estabeleceu, né, as metas, né, e graças a Deus, quando nada atrapalha e a gente consegue, a gente fica feliz, não é? E é interessante que quando nada atrapalha, a gente fica satisfeito, mas a gente sabe também que nem sempre é assim. Às vezes você tem um plano, você planeja, você projeta, né, você tem um alvo, mas, né, do seu projeto até alcançar aquele alvo, vão acontecer algumas coisas, e podem acontecer alguns atrapalhos que às vezes não dá para você concluir ou alcançar aquele objetivo. A Bíblia deixa claro lá em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então a gente pode planejar, é verdade. Às vezes a gente consegue alcançar, e é bom que a gente planeje, mas também é muito importante que a gente já carregue no nosso coração, né, aquela flexibilidade de que de repente pode acontecer algo que foge do nosso controle e não alcançarmos, né, aquele objetivo tão planejado. Eu estava ouvindo a respeito de um jornalista que foi de uma emissora aí muito importante, ele é chamado de Evaristo, acho que todos nós sabemos dele, e ele disse, né, ele foi entrevistado, e na sua entrevista, né, por uma pessoa, ele disse que planejou a sua vida para que aos 40 anos ele pudesse ficar livre para poder fazer suas escolhas, fazer o que quisesse, morar fora do país, ficar mais com a família, dedicar-se mais à família, curtir mais a vida. E ele realmente, na sua juventude, bem jovem, ele conseguiu, né, galgar, estudou, né, lutou pela sua vida, dentro daquele contexto do seu projeto, e realmente ele alcançou esse objetivo, e hoje, e bem novo, ele pôde dizer: eu não quero mais esse emprego, mesmo ganhando muito dinheiro. E hoje ele se encontra, né, na Inglaterra, né, com sua família, vivendo segundo o seu planejamento, né? E é quando a gente olha para um plano, para uma pessoa como essa, que lutou, que batalhou e que alcançou, a gente pensa também na nossa própria vida, na nossa própria existência. E a gente sabe que ele conseguiu, mas nem sempre a gente alcança tudo. E com certeza ele pode ter alcançado isso aí, mas nem tudo certamente ele alcançou ou alcançará na sua vida por conta das coisas, do inusitado que no caminho acontece com as nossas vidas. E aqui, irmãos, nós temos uma família, né? Uma mulher, nós temos exatamente uma mulher, né, que a Bíblia diz, mostra claramente, a narrativa traz lições importantes, né? E a gente sabe que muitas vezes nós planejamos, nós queremos alcançar, mas a gente às vezes não conta com determinadas ocorrências, sejam elas boas ou sejam elas más. A gente não conta e a coisa aconteceu, mas compete a Deus fazer acontecer e não ao acaso. Eu não acredito, né, que a pessoa simplesmente porque quis aquilo, é verdade que Deus abençoou, e eu atribuo muito mais do que o nosso projeto bem feito, bem elaborado. Eu não quero atribuir, né, as nossas conquistas e a convivência com tantas coisas que a gente pode alcançar, com aquilo que na verdade a gente pode planejar. Sabe por quê? Porque eu
prefiro confiar, né, na soberania de Deus, e prefiro confiar que mesmo eu planejando, né, acontecendo ou não, Deus está no comando, Deus está no controle, não é? Então, nesse caso da narrativa de 2 Reis, nós podemos também trazer para nós esse texto. Ele traz lições preciosíssimas para nossas vidas, né? A saga de uma família em apuros, né? A mulher, 2 filhos e o marido, que era um homem, segundo as Escrituras, temente a Deus, muito temente a Deus, discípulo dos profetas. Naquela época havia as escolas dos profetas. E esse homem, que era o provedor da casa, a Bíblia diz que ele morreu. E como se não bastasse, ele morreu, né? E morreu, obviamente, com dívidas. É bem provável que ele não foi um acontecimento fora que fugiu do controle, não é? Porque nós estamos, glória a Deus, vivos, estamos aqui convivendo, mas só quem conhece o nosso viver e o nosso dia, como diz o Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. Então, quem sabe sobre os nossos dias, os nossos anos, é o Senhor. E com certeza, apesar desse homem ser muito temente a Deus, vinculado ao Senhor, ele estava vivendo como qualquer pessoa vive, né? Suprindo as necessidades da família e, quem sabe, fazendo, né, algumas dívidas, né? Dívidas no sentido de, quem sabe, da família ou de outrem, né? Nós temos aqui nesse caso algumas relatos de pesquisa. Nós temos uma pesquisa em que Flávio Joséfos, bem como Midrash, que são alguns documentos rabínicos antigos, dizem que, na verdade, essas dívidas deste homem, na realidade, eram dívidas de um profeta, que todos nós conhecemos, alguns, tanto Flávio Joséfos como a Midrash e alguns textos rabínicos, vão falar exatamente que esse profeta aqui era o profeta Obadias, que sustentou 100 profetas, não é? Que Elias tinha dito que só ele tinha ficado, e Deus disse que não, que Deus tinha preservado 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, lá em 1 Reis, no capítulo 18. E Obadias sustentou, né, durante aquele período de seca, né, 3 anos e meio, não foi fácil, de pão e água. E bem provável que ele, alguns documentos antigos, dizem que ele é esse homem aqui, é esse o pai, né, esse o pai desses 2 meninos e esposo dessa viúva. E segundo esses documentos, dizem que ele, para sustentar esses profetas escondidos, que foram 100, né, 50 de uma vez, 50 de outra nas cavernas, a pão e água, ele teve que pedir emprestado dinheiro, né, ao filho de Acabe e Jezabel, chamado Jorão, né? E esse homem era mau, esse homem era tanto Acabe como também o seu filho, depois que vem reinar lá no reino do norte, ele era um homem mau. Então, alguns historiadores acreditam que esse profeta, que morre, né, inesperadamente, não tinha nenhuma doença, foi uma morte súbita, ele não conseguiu, ele deixou essa dívida com esse Jorão, que era um homem que emprestava dinheiro a juros, e é bem provável, né, que esse, depois que Acabe também morreu, ele deve ter querido, né, receber o seu dinheiro. E esse dinheiro, de fato, como a mulher não tinha, né, e ele, o profeta, né, esse discípulo, que alguns historiadores antigos, isso não é um fato concreto, isso não se bate o martelo no marido, né, na pessoa desse discípulo aqui, mas é bem provável que Jorão tenha, ou o credor queria receber. E a forma realmente de receber seria levar os filhos como escravo. E essa família está aqui em apuros, essa mãe está desesperada
porque conhece a natureza desse credor, desse agiota, que na verdade vai levar os filhos como escravos, e segundo a lei, 6 anos ele ficaria trabalhando até que a dívida fosse paga, e no 7º seria o quê? O ano de alforria, de libertação desses filhos. E sabendo, né, essa mãe sabendo do caráter desse credor, é bem provável que ele não liberasse esses filhos depois dos 6 anos de trabalho. Então ela não queria nem que fosse naquele dia, nem 1 ano, nem 2 anos, não queria que seus filhos fossem levados como escravos. Então é uma família que está realmente em apuros. E essa mãe está desesperada e não sabe o que fazer. Foi um acontecimento que ela não estava preparada, como uma viagem que a gente se prepara e uma coisa boa que vai acontecer. Foi algo ruim que aconteceu em sua família. E o que fazer quando o inusitado nos aparece? Especialmente quando é algo difícil para as nossas vidas. A Bíblia mostra claramente, né? Então, a gente tem aqui aquela mulher, ela não sabe, né, o que fazer, né? O que fazer diante de uma situação como essa? E eu sei que muitas vezes nós ficamos como família, né, como pessoas, né, diante de desafios, diante de acontecimentos que não estavam programados e diante de situações que a gente não estava na realidade esperando, porque a gente espera coisas boas, mas de repente pode acontecer uma coisa ruim. E o que a gente vai fazer? A gente não sabe, mas a gente precisa saber a quem recorrer, né? Então a igreja de Cristo, né, eu e você, muitas vezes chegam pessoas para mim, né, com suas dificuldades, suas lutas, com seus problemas, e perguntam: pastor, e agora? E também eu não sei o que fazer, né? A única coisa que eu digo para a pessoa: olha, nós não sabemos o que fazer, mas nós temos a quem recorrer. E essa mulher recorreu ao homem de Deus, né? A quem? A Eliseu, né? Um representante aqui legal, no sentido, o profeta de Deus, o homem de Deus, né? Que tinha a palavra de Deus. Essa mulher foi até a ele, né? Perguntar uma providência, e ela traz para esse homem de Deus, ela apresenta até as credenciais também desse homem de Deus, que é o marido dela. Ela chega para esse profeta e diz: olha, meu marido, como ele diz aí, né? Meu marido, lá no versículo 1, né? Ele diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia, ao Senhor. E ele morreu. Né? Então, mostrando que mesmo temendo ao Senhor, né, ele morreu, e mesmo que ele tendo uma família temente a Deus, aconteceu uma situação difícil. Né? Então você vê que ela já vem ao profeta, já vem ao homem de Deus, já vem também trazendo diante do profeta, né, as credenciais das boas obras, e até mesmo, né, no sentido da fé que aquele homem tinha em Deus, né, daquela vida que ele tinha com Deus, que não evitou, né, de que aquela família passasse por aquela situação. Mas assim mesmo ela foi, aquele homem de Deus. E aquele homem de Deus conversa com ela, né, compartilha com ela, conversa com ela, né, e é tão interessante que quando ele no versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Né? Quando a gente olha para essa resposta, a gente percebe na vida desta mulher, que certamente era uma mulher crente também, bem como os seus filhos, porque a liderança que ela tinha era de um homem temente a Deus, muito temente a Deus, que tinha intimidade com Deus. E aquela mulher, né, é tomada pelo desespero. E ela, a resposta que ela dá é que ela não tem nada em casa. Né? É que ela não tem nada em casa. Sabe por quê? Porque o desespero, porque a pressão,
atormenta a alma e cega nossa visão, a ponto de nós olharmos para a nossa vida e dizermos que não temos nada, não é? Não consideramos a família, não consideramos o teto que nos cobre, não consideramos o carro que temos, não consideramos principalmente a nossa fé em Deus. E aquela mulher, ela responde para o profeta: tua serva não tem nada em casa. E quantas vezes nós, como crentes, estamos diante de circunstâncias, de situações, não é? Assim, incomum, fora do comum, e a gente entra em desespero e a gente não atenta para o que temos, para o que Deus tem nos dado. Os nossos olhos se fecham e aí a nossa mente só capta o que está diante de nós, o problema, né? A dor, o desespero. Nossa visão cega diante de tantas coisas gloriosas que nós temos, como o atestado de que Deus está conosco. Os nossos filhos, a saúde, o trabalho, não é? A força, a esposa. Às vezes é a questão também dos filhos que estão ali contribuindo para nos ajudar, os irmãos, a igreja. E por fim, mas como primeiro, a nossa confiança em Deus. É o primeiro. Louvado seja Deus. Então, o desespero, ele cega, a pressão atormenta a alma, e a gente dá uma resposta a essas dificuldades, dizendo exatamente o que essa mulher disse: nada, não tenho nada, não é? Aí eu pergunto a você, a minha pergunta é: sua fé é nada? Seu Deus é nada? Sua atitude de humildade e de procurar o profeta é nada? Sua família é nada? Até aqui o que você conquistou, todas a experiência de vida que você já teve, de todas as lutas que você já enfrentou e venceu, e Deus esteve com você, toda essa experiência, ela é nada? Essa é a minha pergunta para você. É nada quando estamos envolvidos emocionalmente no problema. Aí é nada. É nada quando estamos tomados e envolvidos emocionalmente com os nossos problemas. Tanto é que alguém já disse que não devemos tomar decisões debaixo de fortes emoções. Porque isso aí é nada. Quando estamos envolvidos emocionalmente, deixamos o nosso coração e a nossa mente se envolverem somente com os problemas. Mas seus filhos é nada? Sua mulher, seu marido é nada? Sua experiência de vida com Deus, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, é nada? Só é nada se você estiver envolvido emocionalmente no problema. Mas Deus te chama a responder, dar uma resposta diferente na presença do Senhor. E aí, nesse mesmo versículo, ela responde: tua serva não tem nada em casa. Aí ela complementa, certo? Ela complementa: senão uma botija de azeite. Meus irmãos, senão uma botija de azeite. É como se a botija de azeite não fosse nada. Só que o nosso Deus, ele é perito em fazer com que as coisas fracas envergonhem as fortes, as loucas envergonhem as sábias, e as humildes e desprezadas reduzam a nada o que elas são. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 28. Você pode ler isso aí. Não é? Então,
o que ela pensava que era nada, era a solução. Porque ela estava buscando, procurando em Deus uma solução através do profeta. Então ela diz, olha, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Talvez você esteja dizendo isso. Eu não tenho nada. Nada? Será? Será que você não tem uma botija de azeite? E está achando que é nada? Pois, nesta noite, em nome de Jesus, se você está diante de Deus e colocando diante do Senhor, como esta mulher, não esqueça, Deus é perito em fazer com que as coisas fracas envergonhem as fortes, as loucas envergonhem as sábias, e as humildes e desprezadas reduzam a nada aquilo que pensa que é alguma coisa. Coloca nas mãos deste Deus que é perito. Louvado seja Deus. Você muitas vezes pensa que não tem nada e pensa que sua vida é um fracasso ou está caminhando para isso. Você tem sua casa, você tem sua família, e eu quero dizer que essa é a dinamite sobre todas as circunstâncias difíceis de qualquer pessoa. Era a casa. O que você tem em casa? Você está vendo? Era a casa. Não é? Essa era a dinamite. Essa era a solução. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está vivendo e está caminhando para o fracasso. Mas se você tem família, se você tem casa, você tem seu teto, você tem sua família, pode ter certeza que aí está uma dinamite que Deus vai fazer explodir, né? Assim, com vitória, com graça, para a honra e glória do seu nome. Casa e família. O que tens em tua casa? Veja, uma botija de azeite. Azeite é símbolo de quê? Na Bíblia? Do Espírito Santo. É símbolo da presença de Deus. Se você tem na sua casa a presença de Deus, pode ter certeza, essa botija vai borbulhar no seu lar, trazendo ideias, solução, estratégia, poder, graça e força. Agora veja, se na tua casa só tem briga, incompreensão, orgulho, acusação, a culpa é sua, a culpa é sua, é você, né? Então, certamente você pode perder, né, esta batalha. Mas eu quero nesta noite reforçar: se você tem uma botija de azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, porque Jesus disse em João 16, no capítulo 16, mas especialmente o 7, o 8, o 13, se você tem o Espírito Santo, ele convence, ele nos guia a toda a verdade, ele glorifica a Jesus, e ele nos dá discernimento e ainda consola o nosso coração e se junta a nós como paracleto que vai do nosso lado. Essa é a botija que você precisa na sua casa. Louvado seja Deus. A presença do Espírito Santo que vai lhe ajudar, vai lhe guiar, vai dar novas ideias, vai orientar, vai conduzir, vai consolar, vai trazer a você, né, a orientação, né, e convencer você até mesmo de que você está errado em acusar, de que você está errada em acusar o outro, às vezes pelos problemas que estão acontecendo, por essa coisa inusitada que não foi você que provocou, você não quer o mal para o seu lar, não quer o mal para os seus filhos, não quer o mal para os seus negócios, não quer o mal para a sua profissão, você quer a bênção de Deus. Mas o inusitado, todos nós podemos enfrentar. Mas como enfrentar? Lembrando que em casa, que se nós temos família, que se nós temos casa, nós temos uma botija, nós temos o Espírito Santo em nosso lar, que pode nos dar ideias, estratégias e caminhar conosco.
Essa narrativa, irmãos, eu sei que ela é bem concreta, né? Concreta no sentido de que é uma mulher que está passando necessidade, o marido morreu, uma botija é azeite mesmo, é azeite para vender, comprar e tal. Mas isso tem lições espirituais profundíssimas para as nossas vidas. Lições maravilhosas para a nossa caminhada. Porque a gente não pode evitar o inusitado, nós não somos Deus. Só Deus. Nada pega Deus de surpresa. Mas a nós, muita coisa nos pega de surpresa. As coisas fora do comum. E nós precisamos entender, né, sobre essa dependência do Espírito Santo. Por trás dessa história, dessa narrativa concreta, nós temos ensinos para a nossa alma. Temos recomendações importantes. E a primeira delas, guarde aí. Deus não precisa de nós para fazer a parte difícil. Veja que Deus sempre nos chama a fazer a parte mais fácil. Multiplicar o azeite, a mulher não podia, mas ela podia encher as vasilhas. Então eu quero dizer que a parte que cabe a você de fazer, você vai fazer, né? Mas a parte que é de Deus, Ele vai fazer. Né? Então não esqueça, essa narrativa traz isso para a gente. Muitas vezes queremos que Deus faça a parte que é nossa. Não. Né? É como no caso do milagre dos peixes, quando Jesus mandou que os discípulos jogassem as redes. Né? A parte dos discípulos, dos apóstolos, era jogar as redes. Agora, qual era a parte difícil? Mandar os peixes para a rede. Então, do mesmo jeito aqui, a primeira recomendação, Deus não precisa de nós para fazer a parte difícil. Né? O que é que Ele quer? A família unida. Junta-te com os teus filhos. A solução está dentro de tua casa, no teu lar. Veja, essa é a parte. Vá para casa. Juntos com os seus. Quebre o orgulho. Porque às vezes a gente não admite, olha, eu fui, isso aqui, o problema ainda está porque eu orgulhosamente, ou eu me deixo envolver pela raiva, pela a ira, pela a culpa, eu sempre tenho a tendência de culpar o outro. Então, é dentro de casa. A solução não está fora de casa, está dentro de casa. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Quando se junta a família. Veja que a parte é fácil, mas que também às vezes é difícil, porque às vezes está tão um contra o outro, está tão que não se juntam para orar. Né? O profeta diz, volta para a tua casa, tranca as portas com os teus. Com os teus 2 filhos. Faça isso. Segundo, né? Deus quer que os nossos relacionamentos sejam os mais amplos possíveis. Faça bons vizinhos. Não crie problemas com as pessoas, porque você pode precisar delas e elas serem parte deste milagre que tanto você precisa. Mas veja, o que é que o profeta manda fazer? Vá na vizinhança e pegue vasilhas, não poucas, muitas. Você já imaginou se essa mulher com os filhos estivesse com problemas de relacionamento com os vizinhos? Como ela ia chegar na casa dessas pessoas agora para pegar essas vasilhas e e botar esses azeites nessas vasilhas? Ela foi pegar emprestada essas vasilhas porque ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. Amplie os seus relacionamentos. Deus nos fez para conviver, né, para viver bem uns com os outros e não para levantar muralhas, bloqueando, separando-nos das pessoas. Amplie os seus relacionamentos. Não é? Faça isso exatamente porque essa mulher, olha, ele diz assim, vai, pede emprestada vasilhas vazias a todos os teus vizinhos. Se ela tivesse intrigado desses vizinhos, com problema de relacionamento,
Ela não tinha muitas vasilhas, tinha poucas. Como era que ela ia dar conta daquilo? Veja que os vizinhos foram parte do milagre que Deus queria operar na vida daquela mulher. Peça vasilhas vazias e não poucas. Não faça acepção de pessoas. Todos são preciosos. Todo mundo é precioso. E lute para manter bons relacionamentos e ampliar, né, a gama de relacionamentos, porque o outro é importante. Não levante muros, mas construa pontes para a glória de Deus. Terceiro lugar e último, faça a sua parte e Deus não decepcionará você. Faça a sua parte e Deus não vai decepcionar você. O azeite só parou porque não tinha mais vasilhas vazias. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também disse em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, das minhas necessidades, das tuas necessidades, em Cristo Jesus. De onde veio a solução para esta família desesperada ou despreparada para o inusitado? Veio da orientação de Deus a partir do profeta. E onde estava a solução? Dentro de casa e não fora dela. Portanto, Deus nos chama a nos unirmos a cada momento para a glória do Senhor. Aleluia. Ela vai ao profeta com todas as vasilhas cheias e o profeta recomenda a ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Porque tudo quanto Deus dá, sobeja, sobra. Bendito seja Deus. Esse é o milagre. Se queremos conviver, né, queremos vencer as coisas que nos acontecem fora do comum, que às vezes nos deixam desesperados, precisamos recorrer e correr para os braços de Deus. Certamente Ele nos dará a sua orientação, que não está fora de casa, mas dentro de nossa própria casa, nos relacionamentos pequenos do nosso lar. A botija está no teu lar e você pode desfrutar dela e ver a provisão, né, de força, de graça e de alegria na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Soberano Pai, bondoso Deus, graças te dou por essa oportunidade que o Senhor nos deu de louvar, de orar e também de compartilharmos a tua palavra. Obrigado por esta noite. Obrigado a Deus por esse momento em que podemos compartilhar a tua palavra. Queremos te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o inusitado não nos perturbe, não nos desespere. Pelo contrário, nos leve à tua presença, porque tu sempre tens o melhor para nós, a orientação certa, a condução certa. Porque quem tem o azeite na sua vida, quem tem o Espírito Santo na sua vida, tem a orientação, tem a bênção, tem a ajuda, tem o consolo, tem o auxílio. Quero te agradecer por esta oportunidade de aprender mais uma vez com esse texto da tua palavra. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Que possamos a cada dia nos fortalecer em ti e que tudo isso que temos ouvido não seja apenas uma teoria, mas que possamos juntos praticar, para que assim possamos vencer todas as intempéries, as dificuldades e as coisas que não são usuais, que vêm muitas vezes nos desesperar. Queremos confiar em ti e fazer valer essa palavra em nós, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, agora e sempre. Amém.